Olá, criaturinhas! Estou trazendo aqui para vocês hoje o tema radiciação. Radiciação é a operação que é inversa da potenciação. E no vídeo de hoje a gente vai focar na raiz quadrada, certo? E a raiz quadrada ela vai ser o inverso de um número elevado ao quadrado. Então primeiro a gente tem que dar uma relembrada nisso aí. Por exemplo, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Que vai dar 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4, ok? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. E assim sucessivamente. Eu coloquei aqui até o 9 ao quadrado, que vai dar 81, porque isso aqui vocês já viram dentro da tabuada, que eu acredito que todo mundo aqui já teve que responder a tabuada. Ok? Então, essa parte aqui, para quem sabe a tabuada de cor, ela é muito simples, tá? E eu vou depender muito disso aqui para a gente fazer a raiz quadrada. Então, vamos começar. Ó. A raiz quadrada do 1 é 1. A raiz quadrada do 4... Oxê, como assim do 4? Cadê o 2? Cadê o 3? Então, a gente está trabalhando raiz quadrada exata. 2 e 3 não tem raiz quadrada exata, certo? Tem a raiz do 2 e a raiz do 3 são números irracionais, tá? Então, a raiz quadrada do 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Vê como está diretamente ligado aqui a potência de expoente 2. Raiz quadrada do 9. Oxente, cadê o 5? Cadê o 6? O 7? O 8? Não tem raiz de nenhum desses. Tem a raiz do 9, porque 3 vezes 3 dá 9, então a raiz é 3. Então, olha a lógica. O número que está aqui dentro na raiz, eu vou pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse número que está aqui dentro. É isso que eu tenho que pensar. Então, ó, 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 1 é 1. Então, próxima raiz é 16. Isso, a gente vai estar pulando vários números porque são números que não têm raiz exata. Então, ó, que número vezes ele mesmo dá 16? Tem a colazinha aqui do lado, né? 4, ó. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz de 16 é 4. E assim sucessivamente. Eu vou adiantar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas essas são as primeiras raízes quadradas em ordem que a gente tem, tá? Então, a raiz de 81 é 9. E é só pensar na tabuada, gente, ó. Inclusive, tem até uma espécie de treino para isso, né? É só eu ir, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. E assim vai, até onde eu conseguir. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. Então, é a mesma lógica. Se 11 vezes 11 é 121, a raiz quadrada de 121 é 11. Então, é a mesma lógica. Ok? 12 vezes 12, 144. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 144 é 12. E aí você vai ver até onde você consegue fazer isso mentalmente, tá? Sem pensar muito. Por quê? Você vai ter um limite para isso, tá? Eu depois do 15, eu nem lembro mais. Até o 15 ainda vai, que é 225. A raiz de 225 é 15. Ok? Depois disso, eu já tenho que anotar alguma coisinha, escrever alguma coisinha aí para poder fazer. Então, a gente não vai conseguir decorar muitas, mas as que a gente conseguir botar aí na cabeça já vai facilitar. E quando a raiz for muito grande, que a gente não consiga fazer isso? Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a raiz de 1764. Eu não consigo de cara pensar um número. E se eu sair chutando, eu vou demorar muito para achar o resultado, né? Porque, tipo, 1764, sei lá, será que é 20? 20 vezes 20 é 400. Não é, tem que ser maior. 30. 30 vezes 30 é 900. Não é. E aí, se eu for chutando assim, eu vou demorar muito para acertar, né? E é capaz de eu nem conseguir também, porque mentalmente tem cálculos desses que não dá para fazer mentalmente, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou colocar o número aqui do lado, sem a raiz. Vou traçar uma barrinha e a gente vai fazer uma decomposição por fatores primos.
deixa eu falar em uma língua mais interessante, né? Eu vou dividir esse número aqui por números primos até o resultado da divisão ser 1. Mas o que são números primos? Vou colocar aqui para vocês os primeiros números primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Tem mais, porque os números primos é um conjunto infinito, tá? Mas para eu saber como é que eu acho os números primos, é o seguinte. O número primo, ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Então, por exemplo, olha o 11. Quais são os números que dividem o 11? Para dar a exata divisão. Só tem o 1 e só tem o 11. O 13, mesma coisa, só tem o 1 e só tem o 13. O 7, só tem o 1 e só tem o 7. Então, números primos são aqueles em que eu só consigo dividir ele por 1 e por ele mesmo. E uma dica muito importante é observar que o 2 é o único número primo que é par, tá? Todos os outros números são ímpares, tá? Isso não quer dizer que todo número ímpar é um número primo, tá, gente? Só estou destacando que o 2 é o único par que é primo, certo? Então, para começar a dividir aqui, eu vou escolher o menor que consiga dividir esse número. Tem que ser uma divisão exata, ok? Tem que ser uma divisão exata. Então, vamos lá. Dica para a gente começar. Olha se o número é par ou é ímpar. Porque se ele for par, eu vou começar a dividir por 2. Se ele for ímpar, aí eu vou ter que achar outro número aqui que eu consiga dividir. Ok? Então, esse número aqui é par. Então, eu vou começar a dividir por 2. Vou colocar o 2 aqui do lado e eu vou dividir. Essa primeira divisão aqui eu vou fazer ela bem passo a passo, porque eu entendo que tem muita gente que tem dificuldade com divisão. Ok? Então, vamos lá. Vou botar aqui do lado e vou dividir isso aqui bem passo a passo. Ó. Se eu pegar o 1, não dá para dividir por 2. Então, eu vou pegar o 17. 17 dividido por 2. Eu vou pensar o seguinte. Qual é o número que vezes 2 vai dar 17 ou vai chegar bem perto do 17? Então, eu consigo pensar aqui no 8. Por quê? Porque 8 vezes 2 é 16. Então, está chegando bem perto aqui do 17, né? 8 vezes 2 é 16. Para 17 falta 1. Esse 1 que falta eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Ok? E aí eu vou prosseguir. Vou baixar esse 6 para o lado do 1. Vai ficar 16. Aí ficou moleza. Por quê? Porque eu acabei de ver isso, né? Eu sei que 16 dividido por 2 é 8. Por quê? Porque 8 vezes 2 é 16. E sobra 0. Tá? Vou baixar o último número, que é 4. E 4 dividido por 2 também é moleza. Que vai dar 2. Porque 2 vezes 2 é 4. E sobra 0. Ok? Encerrou aqui. O resultado da minha divisão é 882. Lembrando, todas as divisões que eu fizer aqui, elas têm que ser exatas. Não pode ser um número com vírgula aqui, nem pode ficar resto. Tem que ficar o resto 0 no final, ok? Então, tem que ser todas exatas. Olhando esse número, ele ainda é um número par. Eu vou continuar a dividir por 2. Professor, pode repetir? Pode. O que mais você vai fazer é repetir aqui. A gente precisa que repita muito, ok? Então, ó, não vou fazer mais passo a passo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas a gente vai pensar, vou dar uma dicasinha aí para facilitar, ó. Se eu pegar um número par e eu observar que todos os números dentro dele, né, todos os algarismos também são pares, eu posso fazer essa divisão bem rápida, por 2. Por quê? Porque é a metade, certo? Então, ó, metade do 8, 4. Metade do 8, 4. Metade do 2, 1. Acabou-se. Agora, isso só vai dar certo quando todos os números aqui também forem pares, né? 2 é par, 8 é par e 8 é par. Ok? 441 não é mais um número par, então eu não vou mais dividir por 2. Eu vou procurar um outro número, tá? Vou testar se dá para fazer por 3. Como é que eu testo isso? Eu pego os números que tem aqui e eu somo eles. 4 mais 4 é 8, mais 1 é 3. Mais 1 é 3, mais 1 é 9. Desculpe aí. Mais 1 é 9. 9 dá para dividir por 3. Então, esse número completo aqui também vai dar para dividir por 3. Ok? Então, vou colocar o 3 aqui. Não vou fazer passo a passo para não ficar longo. Vai dar 147. Mesma lógica, ó. 4
mais 1 é 5. 5 mais 7 é 12. Então, dá para dividir por 3. Porque 12 dá para dividir por 3. Dividindo aqui vai dar 49. Veja, 4 mais 9 dá 13. Então, não dá para dividir por 3. Professor, deu 13. Quer dizer que dá para dividir por 13? Não. Essa regra só vale para o 3. Não vale para outros números, só para o 3. Então, cuidado para não se enrolar aí. Então, somei, ó, 4 mais 9 dá 13. Não dá para dividir por 3. Eu vou ver qual é o próximo número que dá para dividir. Dá para dividir por 5? Não. Como é que eu sei que não? Para eu dividir um número por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Então, aqui o final é 9. Então, não dá para dividir por 5. Próximo número é 7. E 7 dá para dividir o 49, né? Que 49 dividido por 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, cheguei no 1, acabaram as divisões, tá? As divisões só acabam quando a gente chegar no 1, certo? E aí eu vou traçar uma barrinha aqui e eu vou pegar pares de números iguais, ok? Então, aqui eu tenho dois números 2. Eles dois querem dizer que é 2 ao quadrado, ok? Porque a gente vai multiplicar eles aqui. Eu tenho dois numerozinhos 3, vai dar 3 ao quadrado. Tenho dois numerozinhos 7, dá 7 ao quadrado. E aí vem a parte mais importante. Vejam, a gente está calculando uma raiz quadrada. E a gente colocou aqui os números elevados ao quadrado. Pensem da seguinte maneira, que vai ajudar vocês até em um assunto do ano que vem também, aí do 9º ano, já que esse aqui é para o 8º. Todo número que está elevado ao quadrado, esse quadrado vai ser o passe para ele se livrar da raiz. Como assim o passe? É como se ele tivesse conseguido aí um bilhetinho para se livrar da raiz. Então, todo número aqui que ficou ao quadrado pode se livrar da raiz. E qual é o preço que ele vai pagar? O preço é deixar o quadrado, ok? Então, ele vai dar esse quadrado aí para poder se libertar dessa raiz, certo? Então, 2 ao quadrado deu o quadrado, ficou só o 2. Vezes 3 ao quadrado. Então, pagou lá o quadrado, se libertou, ficou 3. 7 ao quadrado, pagou lá o quadrado, ficou 7. Ok? Então, para se libertar, o número tem que estar elevado ao quadrado. Eu estou falando nessa linguagem porque vocês vão estudar mais para frente simplificação de raiz. E vai ter número que não vai conseguir sair da raiz. Ou, nas minhas palavras aqui, não vai conseguir se libertar. Por quê? Porque ele não vai estar ao quadrado. O quadrado é o passe para se libertar da raiz, tá, gente? Então, bota isso aí na cabeça. O quadrado é o passe para se libertar. Certo? Então, ó, sobrou aqui 2 vezes 3 vezes 7. Ninguém mais ao quadrado, só assim. 2 vezes 3 vezes 7 é 42. E a gente acabou de encontrar o resultado. Então, o resultado da raiz quadrada de 1764 é 42. Ok? E esse é o processo completo para uma raiz quadrada maior, aquelas que a gente não consegue decorar, certo? Vou trazer aqui também, para finalizar esse vídeo, uma questão típica onde a gente vai utilizar a raiz quadrada, um probleminha, tá? Geralmente isso vai aparecer em problemas que envolvam a área de quadrados, certo? Mesmo que você não tenha estudado área ainda, eu vou dar uma passadinha aqui no assunto bem rápido, já que a gente não vai estudar a área em si, e mais a raiz quadrada, ok? Então, essa questão, ó, qual é a medida do lado de um quadrado que tem 64 metros quadrados de área? Então, um quadrado é uma figura em que todos os seus lados eles têm a mesma medida, né? Uma figura de 4 lados, onde todos os lados têm a mesma medida. E também tem ângulos retos, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui do quadrado. O que importa para a gente é que os lados têm a mesma medida. É isso que é importante, ok? A fórmula para calcular a área de um quadrado é L elevado ao quadrado. Não vou entrar em detalhes, a fórmula é essa. A gente vai precisar dela? Vai, mas a gente não vai precisar calcular a área, né? A gente precisa mesmo só entender ela por enquanto. Como isso aqui é uma igualdade, eu posso inverter para ficar mais fácil a visualização para a gente, já que a gente não vai fazer a área, né? A gente vai entender essa outra partezinha aqui, ok? A questão está dizendo que a área é 64 metros, então esse A aqui, que significa área, eu já sei quanto é que ele vale 64. Eu não sei quanto é que vale o lado
E é aí que a raiz quadrada entra. Por quê? Vocês já estudaram aí em equação que quando eu tenho alguma coisa aqui desse lado e ela muda de lado, ela passa fazendo o contrário. Né? Se o número é positivo, ele passa negativo, que é o contrário. Se eu estou fazendo uma multiplicação aqui desse lado, ele passa dividindo. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse quadrado. Ó. O quadrado que está aqui, ele vai passar de lado. E se ele estava elevado ao quadrado, o contrário de um número elevado ao quadrado é uma raiz quadrada. Então, para achar o lado de um quadrado tendo a área, eu preciso de uma raiz quadrada da área, ok? Então, a raiz quadrada de 64 é daquelas que a gente pode fazer pela tabuada, né? Se você já decorou e tal, só pensar que número vezes ele dá 64. 8, né? Então, 8 vezes 8 é 64. A resposta aqui vai ser que o lado desse quadrado tem 8 metros. Ok? Então, esse é o tipo de questão onde aparece raiz quadrada. Eu espero que vocês tenham entendido. Né? Não esquece de deixar o like aí. Se você não é meu aluno, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal, confere os outros vídeos de matemática, confere os vídeos de música e até a próxima!